Olá, queridos e amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos e que alegria poder contar com a sua presença amiga e fraterna em mais um vídeo nesse nosso canal do YouTube. Hoje chegamos então a esta sexta-feira, dia 22 de dezembro de 2017, já próximo aí ao Natal. Nós somos convidados então a tomar para reflexão o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos de 46 a 56. Que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, Maria então disse: A minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque ele olhou para a humildade de sua serva. Todas as gerações de agora em diante me chamarão feliz, porque o Poderoso fez para mim coisas grandiosas. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os que têm planos orgulhosos no coração, derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e mandou embora os ricos de mãos vazias. Acolheu Israel, o seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou com Isabel 3 meses, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos então aí próximos a celebrar o nascimento do nosso Salvador, Jesus Cristo, o Verbo encarnado de Deus. E somos convidados então a lançar o nosso olhar para as leituras de hoje, que nos ajudam a poder perceber a importância de reconhecer a presença, a ação de Deus na nossa vida. É tempo, então, e estamos aí nos aproximando também do fim do ano, é tempo de fazer um balanço também na nossa vida. Será que você costuma fazer isso? Olhar o que até aqui nessa caminhada, enquanto cristão, você pôde crescer, você pôde mudar, você pôde se converter. E também aquilo que você ainda precisa melhorar na sua vida. Ou seja, cada um de nós somos chamados a olhar para dentro de nós e perceber então que temos algo sempre a poder estar mudando na nossa vida. E essa mudança se dá gradativamente. É interessante que muitas pessoas se frustram porque muitas vezes tentam mudar radicalmente de uma hora para outra e não é assim que funciona. É preciso então romper aos poucos a luta, a resistência, a perseverança. É assim que nós vamos então alcançar aquela meta de conversão, de mudança em nossa vida. E assim então as leituras de hoje nos convidam a lançar o olhar da ação de Deus que age e transforma a nossa vida. A primeira leitura de hoje, leitura belíssima também, por sinal, extraída do livro do profeta Samuel. Samuel, então, que todos nós sabemos, ele tinha como mãe Ana. Ana que também era estéril. Mas, determinado momento, dia na sua vida, Ana vai até o templo e se coloca em oração, diante ali do Senhor. E é interessante porque Eli, o sacerdote do templo naquela época, ele então, diante da oração de Ana, pensa que ela está embriagada. E ali então repudia ela, dizendo: olha, vai para casa porque você está embriagada. E ele diz: não, não, senhor. Esse choro é de uma pessoa que precisa urgentemente ser alcançada, visitada por Deus. E ali então ela faz a sua oração e vai embora. Terminada então essa oração, ela, após então ir se retirar, ela então recebe a graça de Deus de poder conceber e gera então a vida de um menino chamado Samuel. E essa primeira leitura de hoje, no início aí do livro de Samuel, narra justamente esse retorno de Ana ao templo, onde então, depois de ter desmamado Samuel, ela vai até o templo, leva um novilho e alguns objetos para ofertar a Deus, juntamente, é claro, com o menino. E ali então ela chega ao templo, e Eli está lá no templo, ela oferta todos os seus donativos, Eli então promove o sacrifício,
em agradecimento a Deus e ela, pessoalmente, louva e agradece a Deus por ter dado a ela a graça, o dom da fecundidade, o dom de poder gerar a vida. E é interessante, então, esse texto porque nos convida a refletir quantas vezes nós também precisamos de uma graça, precisamos de algo, e pedimos ao Senhor, clamamos a Ele e recebemos a graça. Mas será que a nossa atitude é igual à atitude de Ana? Será que nós voltamos também para agradecer a Deus? Olha, muitas pessoas, infelizmente, não fazem, nem se lembram, nem em casa agradece. Ou muitas vezes acham até mesmo que Deus tem a obrigação de lhe dar, porque ela paga o dízimo, porque ela faz isso, aquilo outro, ela ajuda na pastoral, movimento. Não, Deus não tem obrigação de nada. Tudo que nós recebemos é graça de Deus. Então devemos ter também um coração agradecido. Louvar e agradecer a Deus, isso faz bem também para nós, para a nossa espiritualidade. Por quê? Nos ajuda a reconhecer que somos nada. É a graça de Deus, então, que transforma a nossa vida, que age em nós e faz de nós alguma coisa, como instrumentos canais da sua graça. E Ana entrega, então, Samuel a Eli, o sacerdote, para que ele possa servir a Deus por toda a sua vida. Olha que atitude bonita. E quantas mães nos dias de hoje também, ofertam seus filhos para o seminário, para poder então aí ser sacerdotes, para poder então se tornar esses presbíteros que assumem também essa vocação, esse chamado de Deus, para poder ser sinal da presença de Cristo bom pastor na sociedade. Então nos dias de hoje nós temos muitas Anas também que praticam, que têm esse coração agradecido, reconhecido para com Deus. E é interessante porque, se nós tomarmos o evangelho que nós acabamos de ouvir, nós temos também uma outra mãe, também agradecida pela maravilha que Deus então está realizando na vida dela. E novamente uma ação extraordinária, porque se Ana era estéril, Maria era virgem, e ela recebe essa graça através ali então do anjo Gabriel que vai lhe anunciar essa graça de poder também ser a mãe do Salvador. E Maria então não se contém em si, e ela eleva esse lindo cântico de louvor, tão conhecido por cada um de nós, que é o Magnífica. O Magnífica, então, ele não poderia ter lábios melhor para poder ser proclamado que os lábios de Maria, uma mulher toda pura, sem mancha, uma mulher toda de Deus. Então o cântico do Magnífica sai, é claro, dos lábios de Maria, mas que já vem lá do Antigo Testamento. Se nós pegarmos também essa primeira leitura de hoje, do livro do profeta Samuel, nós temos uma parte do Magnífica que está ali. Então Maria era, além de tudo, uma mulher que conhecia a palavra. Tanto que ela proclama, reproduz esse cântico também que vão aí costurando com os pedaços do Antigo Testamento. Mas assim, mostra para nós esse louvor que brota do coração de Maria, porque reconhece que o Todo-Poderoso fez nela grandes coisas. E será que nós também reconhecemos a ação de Deus na nossa vida? Conseguimos olhar para Deus que nos dá a graça de poder acordar, nos colocar de pé, de poder então buscar escrever uma nova história, de podermos então olhar para aquilo que nós fizemos de errado e nos lançar para buscar mudar, para poder nos converter, para poder recomeçar uma nova história? Será que nós temos ciência disso? Será que nós agradecemos por isso? Ao despertar, logo cedo, agradecemos a Deus pelo dia lindo, seja de sol, de chuva, a qual Ele nos oferta? Então, meus queridos e amados irmãos, chegando então aí, próximo o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós possamos então ter um coração agradecido. Agradecido porque Deus, Ele nos dá o maior presente que um ser humano poderia receber, o seu próprio Filho. O Verbo se encarna e vem habitar no meio de nós. E habita no meio de nós, passa entre nós curando, fazendo bem a todos, entrega a sua vida por amor a cada um de nós na cruz. E assim nos traz vida e vida em plenitude.
Que nós possamos, então, ter sempre esse coração agradecido a Deus pelas maravilhas que Ele opera e realiza em nós. Que nós possamos também pedir, é claro, pedir, mas que quando alcançarmos a graça, lembremos também de agradecer, porque o Todo-Poderoso, assim como fez em Maria, continua também a realizar grandes coisas em nosso favor. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido e amado irmão, que faz parte dessa nossa família, desse nosso canal do YouTube. Que alegria poder contar com a sua presença amiga e fraterna em cada vídeo, a nos acompanhando todos os dias, pessoas também de outros países que nos acompanham. Muito obrigado, bem-vindo a você, meu irmão. Não importa de onde você vem, você será sempre bem acolhido aqui também. E vamos então pedir a Deus que nos ajude a poder concluir essa nossa caminhada do Advento, nos preparando para acolher a sua presença eterna, amiga e fraterna em nosso meio. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, abençoe-os Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua presença, sua companhia. Até o próximo vídeo, Senhor assim nos permitir.